Malta, afinal qual é que é o valor de mercado dos encarnados? Aproveitei os dados do Transfermarkt para descobrir isso. Eu sou Miguel Pereira e este é o 5 minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Vocês por acaso já se perguntaram qual é o valor atual do plantel encarnado? Os atuais campeões nacionais têm neste momento 28 jogadores no plantel principal. Mas qual é que é o valor desta equipa? Aproveitei os dados do Transfermarkt para tentar descobrir afinal quanto vale o grupo orientado por Bruno Lage. Façam as vossas apostas. Qual é que acham que é o valor atual do plantel das Águias? Vamos descobrir isso no final deste vídeo. Começamos então pela baliza, malta. O jovem Ivan Zlobin é um dos jogadores menos valorizados no plantel, estando apenas avaliado em 1 milhão de euros. O guarda-redes russo até agora fez apenas uma partida na Taça de Portugal. Por sua vez, Vilar, que tem evoluído na equipa B encarnada, onde já fez 7 jogos e até tem estado em destaque no Benfica B. O guardião belga de 20 anos até agora está avaliado em 2 milhões de euros. Passando para o titular das redes encarnadas, Dimos. O internacional grego tem feito espantosas defesas nesta campanha 2019-2020, mas até agora a sua avaliação é apenas cifrada nos 10 milhões de euros. O guardião helénico até agora já conta com 10 partidas disputadas. Passamos para a defesa e começamos pela lateral direita. O jovem Tomás Tavares, por só ter começado agora a aparecer, ainda não tem avaliação oficial. O jogador de 18 anos já conta com 5 encontros, mas só na próxima avaliação do site é que vai ter um valor de mercado. Por sua vez, Tyrone Eboué, que tem jogado pelo Sub-23 para ganhar ritmo, está com uma avaliação de 1 milhão de euros. O jogador nigeriano conta com 2 encontros disputados pelo Sub-23 e foi convocado para a seleção da Nigéria. Finalmente, André Almeida, que tem tido alguns problemas físicos nesta temporada, mas ainda assim conta com 4 jogos. O internacional luso está avaliado pelo Transfermarkt em 8 milhões de euros. Pelo lado esquerdo temos o jovem Nuno Tavares, um lateral com muito potencial que já tem 5 jogos oficiais pela equipa principal e até já marcou um golo. Mas por ainda estar só a aparecer, o jogador de 19 anos está avaliado um pouco por baixo por este site de avaliação de mercado, apenas 700 mil euros. Em grande contraste, passamos para o titularíssimo Grimaldo, que já fez 10 partidas pelo Benfica nesta época e marcou um golo. O lateral espanhol é um dos jogadores mais valorizados neste plantel encarnado. O seu valor de mercado atual está cifrado em 32 milhões de euros. Passamos para o eixo central da defesa. O capitão de equipa Jardel, dada a sua idade avançada e a perda de influência, está com um valor de mercado de apenas 2 milhões de euros. O defesa de 33 anos ainda só tem 2 partidas oficiais nesta temporada. Por sua vez, Conte está com uma avaliação um bocado mais alta. O defesa de 25 anos está avaliado em 2,5 milhões de euros. O argentino tem tido alguns problemas físicos e ainda não se estreou oficialmente nesta época. Passamos agora para os jogadores que são as coisas habituais de Bruno Lage. Primeiro Ferro, que é avaliado pelo Transfermarkt em 15 milhões de euros. O defesa português de 22 anos tem sido fundamental na defesa das Águias e já conta com 9 partidas disputadas. Por sua vez, Ruben Dias é, a par de Grimaldo, o jogador mais cotado da defesa, avaliado nos incríveis 32 milhões de euros. O defesa internacional luso é um dos jogadores do Benfica com mais jogos disputados, com 11 partidas oficiais. Mas vamos já avançar para o meio campo. O médio Feja tem uma avaliação bastante respeitosa. O sérvio está avaliado em 8 milhões de euros. O jogador de 31 anos teve alguma dificuldade em entrar na equipa, mas agora tem somado vários minutos e já participou em 5 jogos. Num patamar um pouco mais elevado está André Samaris, que está estranhamente longe das coisas de Bruno Lage. O internacional grego fez 4 jogos nesta época, algo estranho, isto depois de ter sido muito importante na época passada. A cotação do jogador de 30 anos está em 9 milhões de euros. Avançamos para o luso-brasileiro Gabriel, um médio de 26 anos que regressou agora de lesão, ainda só conta com 4 partidas, mas agora que está recuperado das mazelas físicas, vai começar a ganhar muitos minutos. O médio está avaliado em 13 milhões de euros, com uma avaliação ligeiramente mais elevada está Florentino Luís, no patamar dos 15 milhões de euros. O jovem luso de 20 anos que está neste momento lesionado e só deve regressar no final do mês, tem sido essencial no sistema tático de Bruno Lage, onde conta com 5 partidas oficiais. A sua lesão coincidiu com o abaixamento de qualidade da equipa das Águias. Finalmente, o médio Jetson Fernandes, o internacional português, também está a começar a ganhar os primeiros minutos desta época, isto depois de ter estado lesionado. Até agora fez 3 partidas, mas espera-se que comece a ganhar cada vez mais importância no seio do grupo. Neste momento, o médio de 20 anos conta com uma avaliação de 20 milhões de euros. Numa posição mais criativa do terreno, temos a Delta Rapt, que tem sido uma das revelações da temporada das Águias. O marroquino já conta com 10 partidas disputadas. Ainda assim, o jogador ainda está avaliado um pouco por baixo.
muito provavelmente devido ao seu passado complicado. Por enquanto, a avaliação de estar apto está cifrada em 1,5 milhões de euros. Por sua vez, uma avaliação bem mais simpática é a de Chiquinho. O criativo de 24 anos, que se encontra lesionado, está avaliado em 6 milhões de euros. Foi mesmo uma pena o português ter-se lesionado, pois parecia que estava à porta da titularidade. Até agora fez 4 jogos e marcou um gol. Talvez uma das maiores surpresas da avaliação do plantel encarnado é a de Caio Lucas. O extremo brasileiro de 25 anos está apenas avaliado em 2 milhões de euros. O jogador canarinho até agora conta com 5 partidas oficiais disputadas, não tendo muitas oportunidades de brilhar até agora. Jota, um dos produtos da formação, já está avaliado em 10 milhões de euros. O jogador ainda não conseguiu impor-se realmente na equipa principal, mas tem conseguido ganhar alguns minutos. Já participou em 7 jogos, mas jogou apenas 179 minutos. Parece que o Benfica apenas vai apostar ao máximo no jogador quando ele renovar com o clube. Quem tem a mesma avaliação de 10 milhões de euros é Zivkovic, e o valor tem tendência a descer, visto que ainda não jogou em qualquer jogo oficial. A utilização do sérvio de 23 anos tem sido um dos mistérios desta temporada. Por sua vez, Sérvio, que também tem sido preterido das escolhas de Bruno Lage, tem um valor de mercado atual de 12 milhões de euros. O argentino de 25 anos tem apenas um jogo oficial disputado. O extremo está à espera de mais oportunidades de mostrar a sua qualidade. Naturalmente que um dos jogadores mais valiosos do plantel é Pizzi, que teve um grande início de temporada com números muito bons. 8 golos marcados em 10 jogos disputados. O internacional português de 30 anos está avaliado em 25 milhões de euros. Mas o extremo mais valioso é mesmo Rafa Silva. O jogador de 26 anos conta com 11 jogos disputados e 3 golos marcados, sendo um dos jogadores em melhor forma neste Benfica 2019-2020. Rafa Silva está assim avaliado pelo Transfermarkt em 28 milhões de euros. Na linha avançada, Carlos Vinícius, uma das contratações neste verão, está avaliado em 8 milhões de euros. O avançado brasileiro de 24 anos já provou que precisa de poucos minutos para marcar. 99 minutos disputados divididos em 6 jogos e 2 golos marcados. É de esperar que agora que regressou de lesão comece a ter mais oportunidades. Por sua vez, Seferovic, que foi o melhor marcador da Liga Portuguesa da época passada, está com uma avaliação muito interessante, 18 milhões de euros. O avançado de 27 anos tem estado um pouco perdulário nesta temporada, com 11 partidas disputadas e apenas 3 golos marcados. Mas o ponta de lança com melhor avaliação é mesmo Raul de Tomás. O avançado espanhol está avaliado em 20 milhões de euros. O jogador de 24 anos conseguiu o seu primeiro gol oficial pelos encarnados frente ao Zenit e agora espera-se que a sua performance comece a melhorar cada vez mais. Assim, num plantel de 28 jogadores, o valor de mercado do Benfica, segundo o Transfermarkt, é de 310 milhões de euros. Os defesas Ruben Dias e Grimaldo são neste momento os jogadores com o valor mais elevado de mercado, com 32 milhões de euros. Agora vai ser interessante ver, quando houver uma atualização de valores, quais é que são os jogadores que vão valorizar mais. Quais é que são as vossas apostas? Amigos, não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a vossa opinião sobre os valores apresentados pelo Transfermarkt para os jogadores do Benfica. Além disso, não se esqueçam de passar na minha conta de Twitch. Eu vou estar em direto a partir das 6h30, onde vamos jogar um pouco de FIFA 20. Passem por lá e digam olá. O Benfica venceu o campeão em título Aves por 2-0 no jogo que encerrou a 10ª jornada da Liga Revelação. Foi uma partida disputada de forma intensa no Seixal e bastante renhida por parte das duas equipas. Na próxima jornada, a 11ª, há derby. O Benfica recebe no Benfica Futebol Campos o Sporting num duelo marcado para o próximo dia 19. Já no que diz respeito ao encontro com o Aves, o jogo decorreu com algum equilíbrio, mas com ligeiro ascendente das águias, que aos 28 minutos colocaram-se em vantagem com um gol de Tiago Araújo, marcado na sequência de uma transição muito rápida, conduzida por Jair Tavares, que assistiu na perfeição o seu companheiro de equipa. Na segunda parte, aos 54, as águias mataram o jogo com o segundo gol a aparecer num lance construído pelos mesmos protagonistas do primeiro. Só que neste caso foi Tiago Araújo a cruzar para Jair Tavares a tirar para o fundo da baliza. O treinador Jorge Maciel escolheu o seguinte 11. Cocubo na baliza, Ebui, Miguel Nóbrega, Pedro Ganchas e Fábio Batista no setor defensivo. No meio campo, o trio de atletas foi composto por Tomás Azevedo, Paulo Bernardo e Ronaldo Camará. Já o trio de ataque foi composto por Tiago Araújo, Jair Tavares e Luís Lopes. Jogaram ainda nesta partida Rafael Rodrigues, Henrique Jocu, Tiago Oveia e Sérgio Andrade. O Benfica soma agora 23 pontos na Liga Revelação e está a 7 o líder Sporting, que até agora só sabe vencer. Num jogo emocionante até ao fim, o Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 78-76 na jornada inaugural da Liga Nacional de Basquetebol. Os vimaranenses estiveram quase sempre na frente, já no quarto e último período, um parcial 16-0 favorável aos encarnados transformou por completo o encontro. Com 20 pontos, o benfiquista Mike Downs foi o mais concretizador de uma partida marcada também pelas expulsões de Ahmed Almat do Benfica
Benfica e de Contacto do Vitória, na sequência de uma escaramuça entre ambos. Este campeonato não é assim tão desequilibrado como as pessoas pensam. Todas as equipas estão bem apetrechadas, jogam bom basquetebol, nós tínhamos a obrigação de ter feito melhor, mas fica a vitória, que é o mais importante, assegurou o técnico encarnado, Carlos Lisboa. O Benfica conquistou mais uma vitória no Campeonato Nacional de Handball Feminino. Num duelo muito equilibrado, as encarnadas ganharam por 30-28 ao Alvarium Love Tiles na terceira jornada da primeira fase. A primeira parte terminou já com os jogadores encarnadas na frente do resultado por 17-14. A diferença positiva levada para o segundo tempo revelou-se determinante para o sucesso da equipa comandada por Ana Sobral, que triunfou por 30-28. A jogadora encarnada em maior destaque foi a lateral portuguesa Cláudia Correia, com 12 gols marcados. Com mais um triunfo, a equipa das Águias comanda o campeonato com 9 pontos em 3 partidas, mais 2 com o Alvarium. O Benfica sagrou-se vice-campeão no Campeonato Europeu de Clubes de Triatlo, em estafetas mistas. Em Alhandra, a equipa benfiquista só foi superada pelo Poissy de França, que renovou o título. O quarteto das Águias que participou nesta competição foi constituído por João Pereira, João Silva, Melanie Santos e Cata Zaferes. Depois do título europeu em 2017 e do terceiro lugar em 2018, o Benfica alcançou assim a segunda posição em 2019. João Pereira, que fez o último segmento da prova, disputou o sprint final com o atleta do Poissy, mas perdeu. Infelizmente, o triatleta das Águias teve que cumprir uma penalização, algo que se revelou decisivo para o desfecho desta prova. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #plantel de craques. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!